Sabe, o que será que acontece quando o céu meio que se abre e uma pessoa comum fica cara a cara com a majestade de Deus? Olha, no capítulo 6 de Isaías, a gente encontra uma das respostas mais, impactantes de toda a Bíblia. É uma visão que mudou um profeta para sempre e que, de verdade, mexe com a gente até hoje. Bora mergulhar juntos para entender o que faz esse momento ser tão, uau, transformador. E tudo começa, olha só, num momento de puro caos. Tenta imaginar a cena. O rei Uzias, que governou por mais de 50 anos, acaba de morrer. O futuro da nação? Uma grande interrogação. O medo está no ar. E é exatamente aí, nesse cenário de total instabilidade aqui na Terra, que Isaías dá de cara com uma certeza absoluta, a realidade do trono de Deus. E a visão que ele tem, nossa, é de tirar o fôlego. Isaías é transportado assim direto para a sala do trono de Deus. Então, nessa primeira parte da nossa análise, vamos focar nos elementos principais dessa cena celestial. O trono, a glória que é simplesmente avassaladora e, claro, os seres que servem a Deus. A primeira coisa que chama a atenção de Isaías é o trono. Mas não é um trono qualquer não. A descrição alto e exaltado já diz tudo, né? Pensa bem, no meio daquela confusão toda na terra, com o trono de Judá vazio, Isaías vê o verdadeiro centro de poder do universo. Isso já deixa uma verdade muito clara. Não importa o caos aqui embaixo, lá em cima o controle supremo continua firme e inabalável. E aí vem um detalhe que mostra a imensidão de Deus. A aba da sua veste, ela enche o templo. Para pensar nisso um segundo. Não é só a presença dele, mas a simples borda da roupa já transborda e preenche todo o espaço sagrado. É uma imagem muito forte que passa a ideia de uma presença tão, mas tão grande que não dá para conter, sabe? Ela simplesmente ocupa toda a realidade. E ao redor desse trono, a cena fica ainda mais inacreditável. Isaías não vê só Deus, ele vê também os seus servos celestiais. Então agora a gente vai conhecer os serafins e aquele cântico que não para nunca e que define o clima, a atmosfera da sala do trono. Pois é, são os serafins. O nome deles literalmente quer dizer os ardentes ou os que queimam. E faz todo sentido, né? Eles são descritos como seres de fogo e luz que servem ali bem na presença imediata de Deus, refletindo a pureza e o poder divinos. A existência deles é isso, uma dedicação total à glória de Deus. E a aparência deles é super simbólica, principalmente as 6 asas. Cada par de asas tem uma função bem específica que ensina algo muito profundo. Olha só, com 2 eles cobrem o rosto, um sinal de reverência máxima, porque nem mesmo seres tão puros conseguem encarar a glória de Deus de frente. Com outras 2, eles cobrem os pés, num gesto de humildade, sabe? Reconhecendo que são criaturas. E com as 2 que sobram, eles voam, sempre prontos para servir e cumprir a vontade divina. Numa imagem só, a gente tem uma lição completa: reverência, humildade e serviço. Fantástico, né? E o som que se ouve na sala do trono? É um cântico que não para, uma proclamação que ecoa sem cessar. E repara bem na palavra que eles escolhem. Eles não cantam poderoso ou amoroso, embora Deus seja tudo isso. O atributo que define o ambiente do céu, a característica principal da natureza de Deus, é a sua santidade. E o jeito que eles proclamam isso é fundamental. Não é uma declaração feita uma única vez. Essa repetição não é porque faltou palavra, não. É a forma mais intensa de dar ênfase que existe. O número 3 aqui tem um peso gigantesco. Tá, mas por que repetir 3 vezes? Bom, no pensamento da época, na cultura hebraica, se você queria dizer que algo era muito, muito importante, você repetia. Repetir 3 vezes era o superlativo, o máximo do máximo. É como gritar a plenos pulmões. Santo, santo, santo quer dizer que a santidade de Deus está numa outra categoria, totalmente diferente de qualquer coisa que a gente conheça. É a pureza no seu nível mais alto. Além disso, o número 3 também é um símbolo de perfeição, de algo completo. E claro, para muitos teólogos, essa é uma das pistas mais claras no Antigo Testamento da natureza triuna de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. E essa adoração não é uma coisa passiva, quietinha. Ela tem um poder físico, literal. O som da voz dos serafins faz os batentes das portas, a estrutura do templo tremer, e o lugar fica cheio de fumaça, que é um símbolo muito comum na Bíblia para a presença visível, manifesta de Deus. É como se a própria criação reagisse à proclamação da santidade do Criador. Depois de testemunhar essa glória toda, o poder, o som, a fumaça, a perspectiva muda completamente.
A gente sai do celestial e o foco vai todo para a reação de um único ser humano no meio daquilo tudo. E o que acontece com Isaías é uma crise de identidade, assim, profunda. Diante daquela santidade absoluta, a única resposta humana possível é essa: a consciência da própria impureza. Isaías, que era um profeta, um homem de Deus, se enxerga como alguém completamente perdido. E ele foca nos lábios impuros. Sabe por quê? Porque a boca é a ferramenta de trabalho de um profeta. E ele percebe que a ferramenta dele está contaminada, se comparada com a pureza que ele acabou de ver. E aqui a gente vê o tamanho do abismo. De um lado, a impureza humana, ali nos lábios de Isaías. Do outro, a santidade de Deus, representada pelo fogo do altar, que é o lugar de purificação, de sacrifício. Parece que existe uma distância que não dá para cruzar entre os dois, né? Como é que você constrói uma ponte para ligar esses dois pontos? A solução não vem de Isaías, de jeito nenhum. A iniciativa é toda de Deus. Um dos serafins vai lá, pega uma brasa viva, um pedacinho daquele fogo sagrado do altar e leva direto até o profeta. Isso é a graça divina em ação, pura e simples. O toque da brasa deve ter sido doloroso, mas era um toque que purificava. O mesmo fogo que consome o sacrifício no altar, agora consome a impureza de Isaías. A culpa dele é tirada, o pecado é perdoado. Ele não se torna santo por esforço próprio, ele é santificado pela graça de Deus. E isso o torna um instrumento pronto, apto para a missão que estava por vir. Então, olha que processo. A visão o quebrou por dentro. A purificação o refez. E agora, completamente transformado por essa experiência, Isaías está pronto para o passo final, o chamado. Tudo o que aconteceu até aqui foi uma preparação para esse exato momento. E é aí que pela primeira vez Isaías ouve a voz do próprio Senhor. E a pergunta de Deus ecoa pela sala do trono. Quem enviarei? Quem irá por nós? Reparou no plural de novo? Mais uma dica da natureza divina. E veja que a pergunta não é uma ordem direta, é um convite, é um chamado que está procurando por um voluntário. E a resposta de Isaías é imediata, total, sem pensar duas vezes. Aquele mesmo homem que segundos antes estava gritando "ai de mim, tô perdido", agora responde: "Eis-me aqui, envia-me". O que foi que mudou? A graça. Depois de experimentar a santidade de Deus e a purificação que vem dele, o medo virou disposição. Ele estava pronto. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta bem forte, né? O que acontece quando alguém tem um encontro de verdade com o sagrado? A jornada de Isaías mostra um caminho, um padrão. O encontro com a santidade leva à consciência da nossa própria condição. Essa consciência nos abre para a purificação e a purificação, por sua vez, nos libera para um propósito. É assim que uma visão deixa de ser só uma imagem e se torna uma transformação completa.